Olá pessoal, tudo bem? Então, na última quinzena, a gente viu o conceito de função. Fiz até aquela tabelinha lá para representar o que é uma função. E função é quando algo depende de outro, né? Exemplo lá aquela tabelinha que tinha o preço do pão, por exemplo. Aqui a gente vai colocar a quantidade de pães e aqui o preço a se pagar, tá? Um pão custa 60 centavos, vamos supor. Dois pães custa 1,20. Três pães custa 1,80. Nesse caso aqui, a gente tem que o preço a se pagar depende da quantidade de pães que for comprar. E para que eu saiba qual é o preço que eu pago, eu faço o quê? Pego o valor de um pão, no caso 60 centavos, vezes a quantidade de pães. Vamos chamar aqui a quantidade de pães de X, tá? Então, vezes X. Então, por exemplo, se eu quiser, então X pães vai ser 60 centavos vezes X. Se eu quiser, por exemplo, 10 pães, eu vou pegar 60 centavos vezes 10. No caso, isso vai ser R$ 6, tá? Então, nesse caso, o preço a se pagar depende da quantidade de pães comprados. E eu posso escrever uma função em relação a isso. Ó. Vamos chamar o preço de Y. Então, o preço será o valor de cada pão vezes a quantidade de pães, tá? Então, esse X aqui é o que? É a quantidade de pães. E esse Y é o valor em reais a se pagar, ok? E esse aqui é o preço de um pão, ok? Então, pessoal, isso aqui é uma função, pois o valor a se pagar depende da quantidade de pães, tá? E eu sempre vou pagar uma quantidade diferente. Se eu comprar um pão, eu vou pagar um valor, dois pães, outro valor e assim por diante, ok? Então, é o seguinte. Então, assim, a gente vai definir o conceito de função afim ou função do primeiro grau, tá? Então, função do primeiro grau. O que é uma função do primeiro grau? A função do primeiro grau tem a seguinte forma: f de x igual a vezes x mais b, tá? Então, é uma função onde tem um número multiplicando x, lembrando que esse x é a variável independente, tá? Então, um valor multiplicando x mais um valor b, que a gente chama de constante, certo? Porque ele não está dependendo de ninguém, não está multiplicando por ninguém. Então, f de x aqui quer dizer que é uma função de x, ou seja, depende do valor do x. Então, dependendo do valor do x, a minha função será essa, tá? Esse f de x também pode ser trocado por y, tá? F de x é a mesma coisa que y, tá? Porque quando a gente vai desenhar gráfico, lá no plano cartesiano é x e y, né? E o y, então, seria o que? A variável dependente, tá? Dependente. Então, é o seguinte. Então, posso escrever f de x ou y igual a x mais b. Então, variável dependente, ou seja, o y depende do valor do x, certo? Bom, então vamos lá. Então, isso aqui é uma função do primeiro grau, ok? Vamos aqui a alguns exemplos. Olha, se eu tiver f de x igual a 2 vezes x mais 3. Lembrando que esse a e b são números, tá? Qual vai ser o a e qual vai ser o b aqui? O a é o que está junto com o x, no caso, então, 2.
O B é o que está sozinho, então no caso, 3. Se eu tiver f de x igual x menos 5. O A é o que está junto com x, mas quando não aparece nada junto com x é 1, né? Porque eu posso escrever 1 vezes x. Então, o A é 1 e o B é menos 5. Outro exemplo, f de x igual menos 6x. Bom, nesse caso, o A, que está junto com x, é o menos 6, e o B é 0, porque ele não aparece aqui. E se eu tivesse, no caso, f de x igual menos x mais meio. Bom, o A é o que está junto com x. Mas como não aparece o número, só aparece o sinal menos, quer dizer então que é menos 1, tá? Lembra quando não aparecia o número era 1? Agora, como apareceu só o menos, é menos 1. E o B vale meio, ok? Então, pessoal, esse A e B vão ser números, tá? Então, o número que está multiplicando o x mais um valor constante, ok? Esse A e B são o quê? São os coeficientes, ok? São coeficientes. Coeficientes são números, tá? Que vão aparecer na sua função, ok? Bom, pessoal, vamos a um exemplo aqui, ó. Bom, para se andar de táxi, se paga R$ 5,00 por quilômetro rodado e mais R$ 4,00 de taxa fixa, tá? Então, tinha até esse exemplo naquele texto que eu passei para vocês na outra quinzena. Então, é o seguinte, vamos supor que a pessoa anda 1 quilômetro. Então, ela vai pagar o quê? R$ 5,00 por quilômetro rodado, então 5 vezes 1, mais R$ 4,00 de taxa fixa. Essa taxa fixa é uma taxa que você paga só de entrar no táxi. Se fosse no Uber, é aquele valor mínimo do Uber. Se você andar lá a distância mínima, você vai pagar esse valor, não importa a distância que for, tá? Então, 5 vezes 1, 5, mais 4, R$ 9,00, tá? Então, como que seria a lei de função disso aqui? Bom, se a gente chamar de y, que é a variável independente, tá? No caso aqui é o valor que eu pago. Então, o valor que eu pago depende de quantos quilômetros eu andei. Então, o y, no caso, então, é o preço. E o x, que é a variável dependente, é quantos quilômetros eu ando, certo? Então, quilômetros. Então, como que seria? Então, o valor que você vai pagar vai ser o quê? Vai ser 5 vezes quantos quilômetros você andou, mais 4. Então, isso aqui é uma função. A gente chama isso aqui de lei da função. Então, se algum exercício pedir a lei da função, você sabe que é isso aqui, tá? Lei da função. Bom, no caso, qual que é o valor de A e B aqui? A é 5 e B 4. O A é o que está sempre junto com o X e o B é o que está sozinho. Se eu perguntar quanto vai pagar em uma corrida de 8 quilômetros. Bom, então ele me fala o X, né? Então meu X é 8, porque ele fala a quantidade de quilômetros. E ele quer saber o preço a pagar, ou seja, ele quer saber o Y, que é o preço a pagar. Ó, X é quilômetros, Y é o preço. Então eu vou substituir X por 8 e achar o Y. Então vamos lá.
Então, y, substituindo aqui, ó, nessa lei de função. Y é igual 5 vezes x. Só quanto é o x? 8. Mais 4. 5 vezes 8, 40. Mais 4, 44 reais em uma corrida de 8 quilômetros. Bem caro, né? E se eu perguntasse o seguinte: uma pessoa pagou 54 reais. Deixa eu dar uma limpada aqui nessa tela. Uma pessoa pagou 54 reais. Quantos quilômetros ela andou? Tá? Então vamos lá. Apagada aqui mais ou menos. Então, olha. Então, uma pessoa pagou 54 reais. Vou abreviar aqui quantos quilômetros ela rodou. Bom, então ele quer saber os quilômetros lembra que é o x, tá? Eu não sei quantos que é. E ele me fala o preço pago, que é o y, tá? Então, o y, nesse caso, 54 reais. Então, na lei na lei de formação, desculpa, que é essa daqui, ó, escrever ela aqui de novo, eu vou substituir o y por 54 e o x eu vou descobrir, tá? Então, y é 54. Então, 54 é igual a 5 vezes x. Quanto que é o x? Não sei. Então, deixa o x mesmo. Mais 4. Bom, virou uma equação do primeiro grau. Letra de um lado, número do outro, tá? Então, é o seguinte. Esse número que está junto com o x, tá mais, eu vou passar menos. Vai ficar, ó, não tem problema eu escrever desse lado, tá? 54 menos 4 é igual a 5, desculpa, é igual a 5x. 54 menos 4, 50. O 5 não está multiplicando o x, vai passar dividindo. Então, 50 dividido por 5 é igual a x. 50 dividido por 5 é 10. 10 o quê? O que o x é? Quilômetros. Então, a pessoa, se ela pagar 54 reais, quer dizer que ela andou 10 quilômetros. Ok, pessoal? Bom, meninos, aqui nós temos outro exemplo. Dada essa função, descubra f de 3, f de menos 8, f de 0. Qual o valor de x para que o f de x seja 25 e qual o valor de x para que f de x seja 0? Bom, perceba que aqui era f de x e agora aqui é f de 3. Então, o que aconteceu? Trocou o x pelo 3. Então, no lugar do x da função, vou pôr 3 e resolver a conta, tá? Então, vou colocar aqui ó, a resposta da letra A primeiro, tá? Então, f de 3. Então, eu troco o valor de x por 3. Então, menos 5 vezes 3 mais 12, tá? Menos 5 menos 5 vezes 3, menos 15. Menos 15 mais 12, menos 3. Então, a resposta é menos 3, tá? Então, menos 3. Letra B, f de menos 8. Pessoal, toda vez que for negativo, então vou trocar o x por menos 8. Toda vez que eu troco um valor negativo, põe entre parênteses, tá? Menos 5 vezes menos 8 mais 12. Menos com menos, mais 5 vezes 8, 40 mais 12. 40 mais 12, 52. Então, quando o x for menos 8, o f de x, a função vai dar 52. Então, 52. Letra C, f de 0. Tá? Então,
Menos 5 vezes 0 mais 12. Menos 5 vezes 0, 0 mais 12 igual a 12, tá? Pessoal, depois vou falar disso, mas toda vez que você coloca o x igual a 0, se o x for 0, a resposta vai dar esse número aqui, ó. Porque qualquer número vezes 0 anula, então sobra só esse aqui, ó, tá? Caso mais 12. Letra D. Agora, ele quer qual valor de x para que f de x seja 25. Então, agora o f de x vale 25. Então, no lugar de f de x aqui, ó, eu vou colocar 25, tá? Para descobrir o valor de x. Então, 25 é igual menos 5x mais 12. Então, agora virou equação. Letra de um lado, número do outro. Então, olha, o 12 está aqui junto com o x. Vai passar, e ele é positivo, vai passar negativo. Então, 25 menos 12 é igual a menos 5x. 25 menos 12, 13. Pessoal, o valor que está junto com o x está negativo. Então, eu vou multiplicar por menos 1 para ele virar positivo. Então, vai ficar o seguinte, menos 13, multiplica tudo por menos 1. Tudo muda de sinal. Igual a 5x. 5 multiplicando passa dividindo. Então, x é igual a 13 quintos. Não dá para simplificar, não dá para dividir. Menos 13 quintos, desculpa. Não dá para simplificar nem dividir. Então, deixa assim. Então, o x aqui vale menos 13 quintos. E por último, qual o valor de x para que f de x seja zero? Então, no lugar de f de x, eu vou pôr zero, tá? Então, letra E, 0 igual menos 5x mais 12. Letra de um lado, número do outro, né? Então, eu vou passar o menos 5x para cá, ok? Que aí fica letra de cá, número de cá. Se ele é menos, ele vai passar mais. Então, fica 5x igual a 12. Não preciso colocar 0 mais 5x, porque não vai mudar nada, tá? Então, 5 multiplicando vai passar dividindo. 12 dividido por 5, tá? Não dá para simplificar nem dividir, deixa assim. Então, aqui o x vai valer 12 quintos, ou seja, se no lugar do x da função eu colocar 12 quintos, a minha conta vai dar zero. Se no lugar do x da função eu colocar menos 13 quintos, o resultado da minha função aqui vai ser 25, tá? Então, são alguns exemplos que podem aparecer para vocês. Qualquer dúvida, me pergunte no WhatsApp, ok? E até mais.